E aí, pessoal, beleza? Voltando aqui com o canal que nem eu falei, ressuscitando o canal aqui, né? Mas dessa vez eu vou passar informações de como ganhar um dinheirinho aí com o uso do 3D junto com a inteligência artificial, que é o foco desse canal aqui. Então, esse tutorial em específico eu vou ensinar vocês a como fazer livros infantis e ganhar dinheiro com isso, óbvio. Então, vocês vão pegar e com isso aqui gerar suas próprias histórias e vender em lojas como o Kindle, da Amazônia, ou outros que colocam livros à venda, livros virtuais. Pois bem, aqui estamos com o meu ursinho Pooh, né, que eu modelei aqui. Eu vou modelar, eu vou publicar várias histórias infantis usando personagens conhecidos e o ursinho Pooh é um deles. Rapidamente para explicar para vocês, o Ursinho Pooh ele tem domínio público nos Estados Unidos, já caiu a obra em domínio público, então eu posso usar o nome Ursinho Pooh e o personagem e fazer um personagem bastante parecido com o original. Então eu vou lançar uma versão da história infantil com ele nos Estados Unidos, na Amazon em inglês. Só que eu vou lançar no Brasil também. Só que no Brasil o Ursinho Pooh ele ainda não está em domínio público. As leis variam de país para país. Então no Brasil eu não posso usar o Ursinho Pooh. E eu vou dar uma alterada nele para não ser acusado de plágio, né? De estar copiando o Ursinho Pooh. Como no Brasil ainda não está em domínio público, eu vou alterar ele. Mas basicamente, explicando isso aí, o que você vai fazer? Basicamente, tu vai usar o Blender para gerar as imagens, os renders 3D nas poses necessárias para as páginas do livro que você vai publicar. Para isso, você vai ter que ter decidido quantas páginas o livro vai ter. Histórias infantis não é um livro muito longo para poder ter histórias muito complexas para criança, então são historinhas simples. E são livrinhos, às vezes, com 6, 8, 10, 12 páginas. Não costuma ser muito maior que isso, não. Histórias bem simples. Então, cada página vai ter, digamos assim, um shot, uma posição, um cenário que você quer que o personagem esteja fazendo. Então, aí você tem que definir isso. Seria o sketch, né? Eu acho que o sketch do livro, né? Como se fosse um gibi, um quadrinho, cada quadrinho representando cada página. Eu não sei desenhar, mas eu escrevo. Eu escrevo num arquivo de Word o que eu quero de cada página, como é que vai ser, e eu fico imaginando como é que vai ficar. Então, basicamente, eu fiz isso. Então, basicamente, o Blender 3D você vai usar aqui para poder gerar as imagens de cada página do seu livro, colocando, no meu caso aqui, o Ursinho Pooh segurando o objeto, que seria o vaso com mel e a colher com mel aqui nas posições que eu quero, e ele sentado, em pé, com a boca aberta, a boca fechada, olhos abertos, olhos fechados, enfim, o basicão de animação. Você vai usar o Blender para isso. Eu vou fazer um tutorial à parte e vou testar para ver se dá certo. Se tem como testar a inteligência artificial usando renders do meu personagem, várias posições diferentes, para ver se a própria inteligência artificial gera esses personagens automaticamente, só com um comandinho simples. Isso ainda vou testar e vou colocar num tutorial à parte. Então, feita essa parte, vamos para a próxima, que é o Stable Diffusion. Vou mostrar para vocês. Tá aqui o Stable Diffusion. O Stable Diffusion ele é um programa de inteligência artificial que ele gera imagens, como essa aqui, por exemplo, ó, que eu gerei e vou mostrar para vocês. Você pode instalar ele ou usar ele em nuvem. O meu está instalado no computador. Tem que ser uma placa de vídeo com no mínimo 4 GB de memória, de preferência 8 ou mais. A minha tem 6, fica no meio termo. É uma GTX 1060, já meio antiguinha. O problema alguns modelos grandes, que são 5, 8 GB, não rola no meu computador, porque tem que carregar esse modelo na memória da placa de vídeo, então aí fica complicado. Mas eu estou me virando aqui com os modelos de tamanho menor. Bem, isso aqui não é uma aula de Stable Diffusion. Tem vários vídeos aí, tem vários canais no YouTube aí, surgindo, sendo criados recentemente para falar só de inteligência artificial, geração de imagens, e canais dedicados a Stable Diffusion. Então não vai ser uma aula sobre isso, eu só vou explicar o processo que eu fiz aqui rapidamente. Bem, basicamente eu baixei um modelo de geração de imagem, tem vários modelos, eu baixei o do Ghibli Studio, que é aquele estúdio japonês que faz animes japoneses muito famosos, com uma aparência muito bonita. E o Stable Diffusion foi treinado por alguém com imagens da produção desse estúdio, com imagens, e ele disponibilizou o modelo, e esse modelo ele gera imagens baseadas no estilo do estúdio Ghibli.
Então, você pode criar personagens estilo anime usando o treinamento, o modelo de treinamento da Ghibli, e cenários e tudo mais. Foi o que eu fiz. Eu escolhi aqui o modelo Ghibli Studio, que eu baixei num site específico. Coloquei um comando aqui, um prompt. Aí esse comando aqui é obrigatório quando eu quero usar esse modelo aqui, mesmo escolhendo esse modelo. E o resto é traduzindo aqui uma grande árvore no centro, árvores no fundo, seria ilustração, uma foto como se fosse uma ilustração, grama curta. E gerou. A árvore não está no centro, às vezes tem essas falhas, mas na verdade me foi muito útil ela não ser no centro. E aqui eu coloquei os prompts negativos, o que eu não quero que apareça na imagem. Casas, humanos, rios, lagos, fontes de água, flores, animais. Ou seja, está bem limpinho isso aqui. Isso aqui são métodos de geração da imagem. Isso aqui eu usei o DDIM, aqui são as características, número de passos 20, imagem padrão 512 por 512, a semente, isso aqui é muito forte, que a semente ela é aleatória quando tá nisso aqui, ó, -1, aí a semente vai gerando imagens diferentes. É por meio desses números aleatórios que se gera diferentes imagens. E depois de muitos testes eu descobri essa semente aqui, que serviu para o meu propósito, gerou exatamente essa imagem aqui muito boa. Um detalhe, se você mudar aqui 512 para 513 pixels e mandar gerar uma imagem, já gera uma imagem totalmente diferente do que gerou aqui. Então, qualquer alteração mínima que você faz aqui, mesmo usando essa semente, já gera uma imagem diferente. Beleza, ele gerou uma imagem de 512 por 512, só que é uma imagem muito pequena. Se você for colocar num livro, ela vai ficar meio pixelada. Aí o que eu fiz? Eu aumentei a resolução dessa imagem usando um algoritmo que aumenta o tamanho dela sem perder a qualidade, sem perder, sem ficar pixelada. E o Pop Stable Diffusion oferece essa solução. Então eu vim em extras aqui, ó. Eu coloquei a imagem aqui que eu gerei e eu usei o nome desses algoritmos é Upscaler, que é os algoritmos para poder aumentar a imagem sem perder a qualidade. Por padrão, ele vem esses aqui, ó. Naso, Lanxo, sei lá como é que se fala isso, e esses outros aqui. E eu baixei esses dois aqui, que eles costumam manter bastante a qualidade da imagem original, sem pixelar a imagem e sem alterá-la, porque o Upscale costuma alterar algumas coisas na imagem, então ele mantém bastante original. Então eu cliquei aqui, ó, 4 vezes, ele vai aumentar a imagem para ficar 4 vezes maior e mandei gerar. E ele vai gerar aqui essa imagem que está em 512 por 512, vai virar agora uma imagem de 1024 por 1024. Então ele está gerando aqui, tem que aguardar um pouquinho, gerou. Aí, ó. A imagem ficou maior e ela não ficou pixelada. Ó. Olha que excelente inteligência artificial trabalhando a seu favor. Então, essa imagem eu vou colocar na página do livro. Aí ela não vai ficar pixelada, que se fosse essa menor, eu teria que fazer o redimensionamento dela no próprio documento e ela vai ficar pixelada. Essa aqui não. Então, vamos para a próxima parte agora. Agora, pessoal, para finalizar, só mostrando todo o processo, eu uso o GIMP, né, software livre, é o que eu costumo usar, e rapidamente só mostrar o que eu fiz aqui. Eu coloquei a imagem de fundo, fui em arquivo, abri, coloquei a imagem de fundo, que está nesta camada aqui, e depois eu peguei a imagem do ursinho Pooh que eu renderizei, eu não mostrei lá, porque eu achei desnecessário, eu coloquei tipo sentado comendo mel debaixo de uma árvore, e eu renderizei a imagem no próprio Blender como PNG e um alfa transparente no fundo, e ele já me gerou aqui. Aí o que eu fiz? Depois eu vim aqui em arquivo, abri como camada, selecionei o arquivo e coloquei o ursinho Pooh aqui. Ele vem numa resolução muito grande, que eu gerei lá no Blender, né? Aí eu reduzi aqui o tamanho da imagem e me gerou essa imagem aqui, que vai ser uma das imagens do livro, vai estar assentada debaixo do livro. Ou seja, aquele esquema que eu falei, vocês têm que decidir quais as imagens que vocês vão querer do livro, quantas páginas vão ter, para você renderizar exatamente as imagens que você quer. Aí tem todo o esquema que eu fiz lá, né, de iluminação, no próprio Blender, para não precisar ficar mexendo muito aqui. E assim, apesar de ter ficado dissoante o fundo, né, a imagem gerada com o ursinho, né, tu vê que são estilos diferentes, parece uma coisa meio colada, é o melhor que eu consegui no momento e eu vou lançar assim mesmo. Vamos ver o que vai dar. Com o tempo eu vou melhorando e assim a gente vai fazendo. E montado tudo isso aqui, depois você só vem em arquivo, exportar como e salva a imagem. Então já é uma imagem do seu livro.
Aí se precisar colocar um texto aqui, você coloca letras, colocando, por exemplo, do próprio GIMP aqui diretamente, sei lá, ursinho Poo está descansando, comendo mel, por exemplo. Só um exemplo, né? O ursinho Poo está descansando, comendo mel. Já é. Aí essa questão do estilo da letra aqui, você vai decidir a cor da letra, se você quer borda, se você quer a letra dentro de uma caixa branca, que eu recomendo, eu estava olhando os livros infantis, normalmente as letras vêm debaixo de uma caixa branca. Aí eu fiz no Inkscape, que é outro programa de software livre, aí eu coloquei uma caixa branca com as bordas arredondadas, aí a caixa ficou tipo arredondada nas bordas, só que eu não vou fazer aqui, para o vídeo não ficar muito longo, já está com 10 minutos. E assim, ficou bastante. E a caixa branca no Inkscape eu colocava meio transparente. Em alguns livros infantis eu vi que ela era branca, então ela apagava o fundo. Meio transparente dá para o leitor ainda ver um pouco do fundo, né? Eu acho que é bem útil isso. Então é isso, pessoal. Te mostrei todo o processo. Modelo o boneco, o personagem 3D no Blender. Vocês pegam e fazem os render das poses necessárias. Gera as imagens no Stable Diffusion usando o modelo preferido que você tiver. Aí você tem que começar a estudar um pouquinho de Stable Diffusion, de prompts de comando, né, para você aprender a fazer. E por fim, uso o GIMP para poder juntar todas essas coisas, beleza? Espero que tenha aprendido. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu acho que é um vídeo que ficou legal aí para vocês entenderem pelo menos como é que é o fluxo. Agora o resto é com vocês. Então é isso. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.